os cristãos acham que Jesus ressuscitou. Essa afirmação é grave. Olha bem, isso aqui é típico da alta crítica, né? Que tenta desmerecer, tirar o sobrenatural da Bíblia, né? Isso aqui é a teologia liberal, né? Ensinada por Rudolf Bultmann, né? Que dizia que o Cristo não ressuscitou. Na verdade ele ressuscitou para os discípulos que sentiram isso, que vivenciaram isso, mas não quer dizer que ele tenha ressuscitado mesmo. Então ela falou assim, ó, os cristãos acham que Jesus ressuscitou. Essa afirmação é grave. Os cristãos não acham, o cristão tem que ter certeza. Por quê? O que Paulo disse? Veja, esse tipo de análise, de frases jogadas por ela está se colocando numa postura em que ela é mais sábia e inspirada que Paulo, né? Então isso é uma coisa séria que a pessoa precisa rever, fazer uma autoanálise de si mesma. Porque Paulo disse sobre a ressurreição de Cristo em 1 Coríntios 15, 16 em diante é o seguinte: e se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Ou seja, vocês que ouviram ela dizer isso, mas nós estávamos ali para ouvir. Não! Vocês têm que ouvir e têm que falar. Quando a pessoa diz que Jesus não ressuscitou, ela está dizendo que a fé de vocês é vã, é nula, é um absurdo. E Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda mais, 17, e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Ou seja, não tem como crer na justificação pela fé se Cristo não morreu na cruz no meu lugar e não ressuscitou. E ele continua no verso 18, nesse caso todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Por quê? Porque da ressurreição de Cristo depende a ressurreição dos demais queridos e queridas que participaram dessa live. Então se ela dizer, os cristãos acham que Jesus ressuscitou, porque ela não crê na ressurreição de Cristo, né? Por causa desse método histórico crítico, que é uma baboseira, ela está simplesmente dizendo o seguinte, que a fé que vocês têm na ressurreição, a fé que vocês têm de que um dia um ente querido de vocês que morreu vai ressuscitar, ela é nula. Como é que você pode ficar calado, em silêncio, diante de uma barbaridade dessas? Não adianta argumentar que estava ali só para ouvir, porque Jesus não quer que o cristão esteja presente diante de uma doutrina ou heresia só para ouvir. Jesus quer ação. Então aqui em Mateus 10, vamos ver se é 32 e 33, ele diz assim, quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Vocês negaram a Cristo, mesmo não intencionalmente, quando ouviram ela falar mal da ressurreição e não disseram nada, sendo vocês cristãos. E eu quero aproveitar a oportunidade e mostrar para você uma citação muito interessante que está neste livro, Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Ele foi um ateu, um jornalista, e depois de todas as provas que ele teve através de entrevistas com especialistas, inclusive acerca da ressurreição de Cristo, depois de todas essas provas, ele creu em Jesus, ele passou a ser um cristão. E eu queria ler para você uma citação que se encontra nas páginas 307 e 308, para você ver uma coisa, de que os acadêmicos conservadores, eles chegam a ridicularizar quando alguém diz que Jesus não ressuscitou.
Então eu vou começar a ler para você a página 307, que diz o seguinte: mais uma vez, a credibilidade do credo continua intacta. A credibilidade do credo, ele se refere ao credo de 1 Coríntios 15, tá? Que fala de Jesus pregando o evangelho, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Então, ele defende aqui, né, que a credibilidade daquele credo, e que apresenta também 500 pessoas como testemunhas da ressurreição de Cristo, tem uma credibilidade intacta. Você levantou algumas questões, mas não concorda que elas não conseguem minar as evidências persuasivas de que o credo é antigo, livre de contaminação lendária, sem ambiguidades, específico e, em última análise, baseado em relatos e testemunhas oculares? Somando tudo isso, fui forçado a concordar que ele estava certo, o entrevistado que havia afirmado isso antes. O peso das evidências comprova de modo claro e convincente que o credo é uma prova muito forte das aparições de Jesus depois da ressurreição. Tão forte que William Lane Craig, o especialista em ressurreição, que entrevistei no capítulo anterior, disse que Wolfhard Pannenberg, talvez o maior teólogo sistemático vivo hoje, zombou da teologia alemã moderna, cética. E como que ele zombou? Construindo toda a sua teologia precisamente sobre as evidências históricas da ressurreição de Jesus fornecidas pela lista de aparições de Paulo. Então eu tenho a teologia sistemática desse autor, que é considerado realmente o maior teólogo sistemático vivo da atualidade, e ele baseou toda a sua teologia sistemática, que é densa, né, com base nos dados da ressurreição de Cristo, nos dados apresentados no credo de 1 Coríntios capítulo 15. Então não há razões para você e eu duvidarmos da ressurreição de Jesus. Ela disse que aceitar a Bíblia literalmente é trair o espírito do nosso tempo. Que absurdo afirmar isso. Na verdade, não aceitar a Bíblia literalmente é trair a verdade, é trair Jesus Cristo. Porque em João 17:17 ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em João 10:35 Jesus disse: e a Escritura não pode falhar. Jesus via a Bíblia como a palavra de Deus. Então, crer na literalidade da Bíblia não é trair o espírito do nosso tempo. É, na verdade, tentar corrigir esse espírito de ceticismo e levar as pessoas de volta ao Criador. Na verdade, não crer na literalidade da Bíblia é trair a verdade. É menosprezar o Espírito Santo. Porque em 2 Pedro 1:21, a Bíblia não diz que ela possui simplesmente uma autoria humana, de forma que você pode tratar, lidar com a Bíblia do jeito que você bem entender. Diz assim, verso 20: acima de tudo saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Ou seja, o Espírito Santo impulsionou os profetas para falarem da parte de Deus para as pessoas de todas as épocas. Como diz Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então não é uma traição do espírito do nosso tempo entender a Bíblia literalmente. É uma traição à verdade e um desmerecimento da obra do Espírito. Entre aspas, desmitificar a Bíblia, tirar o sobrenatural da Bíblia. Como se a realidade única que existisse fosse só a nossa humana.
Ela disse assim: eu posso ser coerente e incoerente ao mesmo tempo. Isso aí contradiz a própria filosofia, né? Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Como é que ela pode ser coerente e incoerente ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. O ser humano pode ser coerente em uns momentos e incoerente em outros momentos. Agora, ao mesmo tempo, ser coerente e incoerente é a mesma coisa dizer, ao mesmo tempo, eu posso ser bom e mal. Não. Tem momentos que que a minha natureza má se sobressai. Tem momentos que a natureza boa se sobressai. Então veja, essa senhora é muito confusa. E alguém disse, um pastor, né, que estava lá na live, também na introdução, disse que por causa da profundidade dela, digamos assim, não conseguimos alcançá-la. Nós não alcançamos, não é por profundidade, não alcançamos porque ela está confusa. Ela não sabe no que ela crê e no que ela não crê. Ela diz que fé é um movimento interior. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com a definição de fé de Hebreus 11. Então, eu não sei como que a pessoa fala tanta coisa da imaginação dela e não considera nada do texto bíblico e se diz que é teólogo. A definição de fé em Hebreus 11 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que se espera. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Isso que é fé. Ela mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Esperamos pela volta de Cristo e nós cremos que isso é uma realidade. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Nós não vemos Deus, mas nós temos convicção que Ele existe, porque a fé nos dá evidências. A fé não é fideísmo, que não exige evidência alguma para crer em algo. A fé possui evidências. Então, o conceito dela de fé não tem nada a ver com o conceito de Hebreus 11:6. Fala também do chamado exílio do saber. Diz que vivemos um exílio do saber porque os homens não entendem o mundo doméstico. Minha irmã, minha senhora, eu lhe digo com todo respeito, se os homens não entendem o mundo doméstico, muito menos a senhora que é feminista. E eu, sinceramente, isso aqui para mim não serve. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe ensinou o meu irmão e a mim a fazermos tarefas de casa, né? Lavar roupa, fazer pão. Então meu irmão e eu sabemos nos virarmos. Né? Então o homem não entende o mundo doméstico? Não sei de onde que a senhora tirou isso. Se alguém na sua família não entendeu o mundo doméstico, isso não significa que todas as famílias sejam da mesma forma. Karl Marx, Michel Foucault, Max Weber, e toda essa turma que perdi meu tempo em estudar quando eu fiz comunicação social, diz que a igreja é um instrumento de poder. Sabe, o diabo quer que as pessoas pensem nisso mesmo. Sabe por quê? Porque em 1 Coríntios 3, 16, 17, a Bíblia diz que a igreja é o santuário de Deus. Ela não é um instrumento de poder, de dominação humana. É um instrumento do poder de Deus. E 1 Coríntios 12 diz que a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Então esta afirmação de que a igreja, não é? A religião é um instrumento de dominação, é um instrumento de poder, isso é coisa do diabo, não há dúvida alguma. Porque a Bíblia diz outra coisa sobre a igreja. Tá? Ponto 25.